A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia também a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E, Glauco, a gente vai falar do massacre no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Imagine a dor, né, nesse domingo, Dia das Mães, para as mulheres que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. E registros de ocorrência relativos à operação, que terminou com 28 mortos, sendo um policial, mostram que 24 dos 27 corpos de suspeitos foram removidos sem perícia no local. A gente vai falar sobre essa triste e revoltante notícia com a Mônica Cunha, que é cofundadora do Movimento Moleque. Olá, Mônica, bom dia. Infelizmente, novamente, a gente conversa sobre mais uma tragédia aí no Rio de Janeiro, né, Mônica? É verdade, Marilu, é verdade. Né? Esse absurdo que foi a gente viver isso no dia 6, né? Numa semana que antecedia o Dia das Mães, num mês que a gente fala praticamente no mês inteiro, né? Sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a noiva. A gente vê tanta mulher chorar, tanta mãe chorar no dia 9, como foi ontem, no Dia das Mães. Exato. E a gente vai conversar também, Mônica, com a Zélia Amador de Deus, que é professora emérita da Universidade Federal do Pará. Ela faz parte da Secretaria Operativa da Coalizão Negra por Direitos, é cofundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, CEDEMPA. Não sei se ela já está conosco, vamos dar uma olhadinha, ela ainda não está, mas já já ela vai estar conosco aqui para a gente fazer essa conversa. E Zélia, você falando aí das mães, né, que estavam aí, obviamente, chorando, ela e todos nós, né, comovidos com essa tragédia, e a gente sabe que policiais, né, estavam rindo das mães, né, a gente acompanhou aí alguns depoimentos de mães, né, até falando como seria o domingo, imagina, o Dia das Mães, e ela falou, uma delas falou que ia passar tomando calmante, né? Obviamente, remédio de pressão, e o pior, né? E o pior que essas mães vendo os policiais rindo da cara delas. Né? Então, vamos falar desse sentimento, né? Dessa perda, dessa dor profunda, dessa perda dos filhos, e os policiais rindo. Fala essa outra tragédia, né, que as mães estão vivendo, né? Minha linda, eu acho isso é uma falta de respeito, isso é uma desumanidade absurda e tamanha, porque pelo que os noticiários estão dando, 28 corpos, até então comprovado, né? São 10 que foram presos, dos corpos, 3 que se pode comprovar legalmente que tinham envolvimento. Então, eu estou falando da coisa legal. E aí, absurdamente, o presidente, o vice, né, o governador, lida com todos, falando antes de terem certeza que eram 28, então 25, 24 marginais, sem nem ter tido uma investigação para poder ter essa certeza. Já começa o erro. E aí, eles debocham de um ser humano como eles tiveram, porque ninguém nasce de chocadeira. Todo mundo veio de uma mãe, de uma mulher, que teve que gerar, teve que esperar para dar à luz, para parir esse ser humano. Então, assim, e eles não conseguem olhar e ver que essa mulher ela teve o mesmo dom que a sua própria mãe. Que essa mulher, sabe, ela também, quando gerou, quando ficou grávida, ela criou expectativa, ela criou sonhos, deu amor, fez tudo que a mãe deles, de qualquer um, faz. Levou para a escola, deu banho, enfim. Seguiu uma vida totalmente normal
de uma mãe quando espera e quando ampara um filho. Eles vão direto, sem pudor nenhum, sem respeito nenhum, para uma situação que nem sabem se é real. E generalizam e criminalizam todo mundo. Não ter nenhuma piedade, pelo menos. No Dia das Mães, ok, Dia das Mães é todo dia? É todo dia, a gente sabe disso. A gente que é mãe sabe que todo dia a gente tem que cuidar dos nossos. Só que esse dia é um dia, de fato, que eu aprendi, né, que a gente se sente mais afetuosa, porque a gente tem o dia inteiro o filho dizendo eu te amo, eu te adoro, levando ou um presente caro, ou uma florzinha que pegou no quintal, é de idade infantil quando está na escola, até um homem, o afeto nesse dia é enorme. E que nós, como mãe, amamos, adoramos, né? É o dia de oportunidade de ficarmos babando a cria o dia inteiro. Esse é o Dia da Mãe. Claro que para o significado do capitalismo é para vender, mas para nós o significado do afeto, do amor o dia inteiro é tão maravilhoso, porque na sua maioria das vezes a gente não tem esse tempo, porque a vida é corrida, porque todo mundo trabalha, porque, enfim, porque é a vida. Então, quando a gente tem esse dia, que é só nosso e só deles, é uma felicidade incrível. Mas eles não nos respeitaram. Então, eles só comprovaram o que aconteceu no Jacarezinho, além de ser uma chacina, só deixou comprovado que sempre acontece nesse país, desde sempre. O racismo imperando, doente, cortando, rasgando a carne e o útero de nós, mulheres negras. Porque não ter nenhuma piedade, nenhuma solidariedade em ver mães enterrando seus filhos num Dia das Mães, essa criatura pode se considerar humano. Ele é humano. Eles são humanos. Nós que somos desumanos. Gente, que país é esse? Que sociedade é essa? Que construção é essa que eles falam, e todos eles, Mourão, Bolsonaro, esse outro aí, Cláudio Castro, que se dizem cristão, evangélico, falam em nome da Bíblia. Que isso? Que evangelização é essa? Que Bíblia é essa que eles lêem? Que nela não tem humanização, ela não tem uma humanidade, sabe? Não tem. Quer dizer, eles trataram as mulheres negras como nada no Dia das Mães. Deixou claro, mulher negra não tem direito de ser mãe. E se for, nós fazemos isso, porque nós somos o poder. Nós podemos tirar a vida quando a gente quiser. E aí eles mostraram o poder que eles têm nessa chacina que aconteceu no dia 6. Diante de uma decisão do STF. Não foi uma decisão da Dona Maria nem do seu Joaquim. Foi do STF, dentro do país, para o estado do Rio de Janeiro, colocando: não pode haver operação policial no tempo de pandemia. Eles não nos respeitam. Agora, Mônica, justamente você tocou nesse assunto, nesse tema importante, né, nessa decisão do STF, né, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro desobedeceu, já que o STF restringiu operações policiais no Rio durante a pandemia, as situações excepcionais em que as ações sejam relatadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim. Você acredita que essa ação também, de alguma forma, foi para atingir o STF? E também você acredita que essa ação beneficia grupos aí no Rio de Janeiro? Eu não acho, eu tenho certeza. Isso foi para comprovar que o STF ele decide, mas ele não manda. Quem manda é o maior escalão que existe no Estado, né? Governador, e aí junto dele, né? A chefia da polícia, da civil, da militar,
Tudo bem que foi só civil nessa chacina. Mas o que eu quero dizer é que nem os governantes do Estado, né, o alto escalão da polícia do Estado respeita uma decisão judicial do STF. Quer dizer, eles sapatearam em cima dessa decisão. Aonde, menos de um mês, aconteceu uma audiência pública, no qual, 2 dias, numa sexta e numa segunda, no qual familiares, movimento social deixaram mais do que escuro toda a forma truculenta, bruta, que essas polícias, quando entram na favela, fazem. Ninguém, numa só boca, disse que é proibido se fazer operação. Ninguém está criticando o papel da existência da polícia. Não é isso. Se critica e não aceita os modos operantes, a forma que ela executa isso. Se critica totalmente ela entrar numa favela e ela sair matando, esfaqueando seres humanos sem dó e sem piedade, invadir casa, matar na frente de criança, matar na frente de quem for, deixar becos e vielas cheios de sangue por onde passa. Porque quando eles vão adentrar e invadir os prédios, aí eu digo aqui do meu estado, na Zona Sul, que é Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, são prédios de pessoas ricas, milionárias. Eles vão, com mandato, pegar os milicianos, eles vão pegar, muitas das vezes, né, parlamentares envolvidos em falcatrua, que são bandidos. E eles vão exatamente, tocam a campainha, a pessoa abre, muitas das vezes é empregada, eles entram, eles pegam quem eles têm que pegar e eles levam. Eles não invadem os outros apartamentos, eles não fazem escândalo, eles não fazem nenhuma presepada. Agora, para nós negros, para as nossas favelas, para os nossos quilombos, eles têm o tamanho dessa operação é somente para comprovar que o objetivo não é só para prender ou para matar. Eu tenho que humilhar, eu tenho que comprovar que aqui eu posso fazer desse jeito, que eu posso entrar e eu posso xingar, eu posso bater, eu posso estrupar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eles não são humanos. Então, aqui é um território do nada, que só servem para ser submisso quando nós queremos. Se não é naquele momento, a gente destrói. Foi isso que ficou escuro nessa chacina do Jacarezinho, considerada a maior chacina que o Brasil já viu nesse país, com tantas pessoas já assassinadas. Ô, Mônica, agora falando da questão da preservação das provas técnicas, né? Isso é importante, né, para esclarecer as ocorrências, né? Está previsto aí no Código de Processo Penal, que a autoridade deve comparecer ao local, preservar todos os indícios e vestígios até a chegada dos peritos, mas não foi isso que aconteceu. Não é verdade? Quando logo no início já coloquei dizendo que de 24 dos 27 corpos de suspeitos foram removidos sem perícia no local. Isso é grave também, né, Mônica? Totalmente. E por que não tem que ter uma lesura? Por que não tem que ter uma prioridade? Volto eu, desculpe, telespectadores que estão me ouvindo, que estão me vendo, que estão nos vendo e nos ouvindo. Desculpa estar sendo tão repetitiva, me desculpe. Mas quando não há a lesura, quando não há o compromisso, a responsabilidade, é isso. É porque eles não verem ali a necessidade. A desumanização por nós é total na visão deles. Então, eles... você veja o absurdo que no dia, né, nenhum governante teve a solidariedade de se colocar e lamentar aquelas
pessoas mortas. É pessoas mortas. A quantidade de família que ficou sofrendo. O nome que cada mãe deu, cada mãe, quando pariu, registrou e deu um nome. Eles não tiveram o maior respeito de identificar esses corpos. Ainda tem corpo que não foi enterrado porque não tem identificação. Quer dizer, sabe, a forma humilhante de você tratar, principalmente, já tinha tirado a vida. Então, minimamente, vamos identificar e vamos agilizar para essas pessoas enterrarem. Não, não. Por isso que eu digo, não é só matar, não é só encarcerar, tem que humilhar. E isso é uma forma de humilhar. Isso é uma forma de você mostrar poder. Né? Então, assim, a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação, né? O papel dela é um papel mais investigativo. Ela faz isso. Ela cometeu esse tipo de situação. Como é que você vai confiar? Como é que você vai dizer que dentro do Estado do Rio de Janeiro existe uma política pública? Política pública para quem? Política pública, eu vou falar rapidamente como aconteceu no caso do menino Henri, que foi esse caso bárbaro, absurdo, também indiscutível, mas nele teve a lesura, nele teve a investigação, nele teve o compromisso. E não é que foi errado, não, meu amor. Foi correto, foi certo. Menos de um mês já tinha elucidado o caso. Correto. Mas a gente tem, antes da chacina, 3 meninos desaparecidos que continuam. Porque são 3 meninos da onde? Lá da Baixada Fluminense, filho de pretos, negros. Então não tem. E aí agora nós temos uma chacina com 28 seres humanos chacinados, executados, que não tem nenhuma importância. Então, todo esse trabalho da Civil, a gente tem que saber se a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ela está para servir a todos ou só uma parte da população. Exato, Mônica, e uma das justificativas da Polícia Civil para essa operação aí no Jacarezinho é de que havia aliciamento de menores para o tráfico de drogas, né? Enfim, eu queria que você falasse sobre essa questão também, né? A denúncia do Ministério Público contra 21 alvos da operação no Jacarezinho. Dizem que eram traficantes de drogas, mas segundo o MP, eles não foram informados de que foi o aliciamento de crianças, roubo de cargas, assaltos a pedestres, homicídios, sequestros de trens da Supervia. Como é que fica também essa questão aí, Mônica? Como é que você vê tudo isso? É óbvio que isso é uma situação muito séria, aliciamentos de menores. É óbvio. Isso não é uma coisa que a gente vá concordar, ou vá aceitar, ou vá justificar. Não tem justificativo. Mas o que eu digo para você sobre isso, se a gente tivesse um Estado que se preocupasse, um Estado que tirasse como prioridade a sua população, a gente não estava vivendo isso. Se a gente tem adolescentes, menores de idade ou crianças aliciadas, é porque a gente não tem políticas públicas. É porque a gente não tem um Estado que se preocupa com essas crianças. Essas crianças não são importantes para nada nem para ninguém. Elas não estão na educação, elas não estão na saúde, elas não estão em lugar nenhum. Elas estão largadas. Então alguém pega. Elas estão largadas, porque elas não são preocupação, elas não são prioridade. Elas só são prioridade para suas famílias, mas que as suas famílias têm que, de fato, sair para trabalhar. Elas não são preocupação para o Estado. E aí, mesmo que eles tivessem, como eles falam, foram 10 meses de investigação, que já estão errados, porque a decisão do STF é antes disso. A gente está um ano e pouco de pandemia, sim. Então já está errado. Eles poderiam investigar, mas tratar de uma outra forma. Mas não. E o absurdo maior,
que essa chacina que a gente está falando não, é estatisticamente a maior que já aconteceu nesse país e nesse estado do Rio de Janeiro, somente não é a primeira. Ela é a primeira em números, que ela já deve ser, sei lá quantas, que eu já perdi o número. E aí, todas as vezes que eles entram na favela, que eles matam, que eles assassinam, que eles fazem uma chacina, já resolveu? Aquela favela virou modelo? As crianças estão todas estudando? As crianças estão todas voltadas para a cultura? Pelo contrário, na favela da Maré, a última chacina também que houve, a última invasão, foi antes da pandemia, agora minha cabeça meio que... As crianças se revoltaram, se manifestaram, fizeram, como é que fala? Cartazes, escreveram, não sei se você viu isso, escreveram nas folhas do caderno as indignação que elas passavam. Elas pedindo, pelo amor de Deus, não mande o helicóptero, não mande a polícia, a gente quer estudar, a gente quer aprender. Elas fizeram diversos desenhos, pedindo, implorando que eles não entrem na favela, prejudicando a vida delas, que eles não matem elas. Então, essa situação é porque o povo, eles têm curta memória. Aí agora, o momento agora é Jacarezinho. Só que Jacarezinho não é o primeiro. Exato. E eu queria dizer a você que Jacarezinho ia ser o último. Por mais que foram 28 vítimas, ou vítimas não, 28 seres humanos, ia ser o último. Não, mas não vai ser. Porque a gente sabe que isso não acaba. A gente sabe que esses modos operantes das polícias dentro do estado do Rio de Janeiro não vai acabar. Porque é desse jeito. Para corpo preto, é dessa forma que eles agem. É dessa forma. O que a gente vai continuar fazendo também, como foi visto na sexta-feira no Jacarezinho, é o levante puxado pelas instituições locais e pelo movimento de familiares, que nós puxamos aquele povo todo e como a gente continua puxando. Isso já está a nível mundial. A pressão para que as polícias do estado do Rio de Janeiro parem de nos matar, parem de nos tratar desumanizadamente, pare de nos ver como fábrica de bandidos. Porque um dia um governador disse isso. A gente não admite, porque eu não acho que a mãe de nenhum desses que cometem falcatrua, que cometem lesão nacional, estadual, as mães deles são bandidos, são fábrica de bandido. Óbvio que não. Nenhuma mãe traz no útero bandido. Toda mãe traz no útero um ser humano. É isso que nós mães trazemos. Exato. E no Brasil não há pena de morte, né, mãe? É isso. Isso aí é fundamental. No Brasil não há pena de morte. Claro que quando a gente fala isso, a gente sabe que para nós pretos não chegou a democracia, a ditadura não acabou, e a pena de morte ela está empreitada desde sempre para nós. Mas nós estamos falando de Constituição. Então, na Constituição não está lá dizendo. Na Declaração Universal de Direitos Humanos não está lá dizendo. Então, é sobre isso que a gente nos apega. É sobre isso que a gente discute. Então, não tem. Então, se não tem, não pode acontecer. Eles têm que ser responsabilizados. Isso tem que ser apurado, tem que ser investigado. A gente não pode permitir que 28 seres humanos são mortos, são executados, sem direito a ter seu nome, sem direito a ter seu sobrenome, sem direito a sem direito essas mães ter o seu luto. Essas mães têm o direito de chorar. A gente não pode permitir isso. Não podemos permitir. Exato. E é um sofrimento terrível, está te atingindo frontalmente. Eu sei que você está praticamente sem dormir, né, Mônica? Isso. Há vários dias. Tô, porque, é óbvio, eu trabalho na linha de frente dessas situações. Né? E comecei
né, nos anos 2000, quando o meu filho se tornou, ele não nasceu, ele se tornou um adolescente autor de ato infracional. Eu, como diversas outras companheiras, fiz de tudo, porque nunca adotei, nunca permiti. Eu não venho de uma criação que se permite coisas erradas, que se passa a mão no que é errado. Não, eu venho de uma criação de dignidade, como todas essas mulheres vieram, como todas nós viemos. Então, eu busquei, eu sofri, entendeu? Eu corri atrás, na frente, e eu me deparei com um sistema chamado DEGASE, que é Departamento Geral Socioeducativo, que não cumpria medidas socioeducativas para a maioria dos seus adolescentes que ali estavam, dentro daquelas unidades. E não cumpriam por quê? Porque estou sem tempo, porque não gosto. Não, não cumpria, porque o racismo não permite que esses adolescentes, a partir do momento que se tornam autor de ato infracional, eles possam ter outra vida. É muito difícil o que consegue, é muito difícil. E a gente não está aqui falando de exceção, a gente quer falar de direito, de oportunidade. Então, isso não é dado. E aí o meu filho, que também, há 15 anos atrás, se rendeu para ser preso, o policial civil, 2, executaram o meu filho na rua, né, numa terça-feira, 4 horas da tarde. Óbvio, não foi uma chacina, porque não teve vários outros. Foi uma execução a um só. E ainda falando para os demais pedestres que estavam, né, que eles não eram para comentar nada. Eles não tinham visto nada. E aí eu passei, esse tempo inteiro eu passo, pedindo justiça. Mas não justiça ao judiciário, porque essa eu já desisti, vamos combinar. Sabendo eu e empoderando todas essas mulheres, todas essas mães, para que se busque sua justiça no judiciário. Porque é direito, não é favor. Mas eu, Mônica, do meu CPF só, desisti. Porque na época minha, no meu início, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo. Eu achei que não tinha direito a essa justiça. Então, tive que aprender, tive que me empoderar para saber que esse direito era meu. Então, eu não conseguia, aí nesse tempo inteiro, porque isso não é rápido, não é num piscar de olho, os anos passaram. E o caso foi arquivado. Só que eu nunca deixei de buscar a justiça para o meu filho. Eu nunca desisti de dizer que o que fizeram com o meu filho foi uma execução. Foi racismo. E é por isso que eu luto pelos outros. E é por isso que essa chacina do Jacaré me corta tão duramente na minha pele e no meu corpo. É por isso que eu peço todos os dias, eu tenho falado desde o dia 6, com as mães, com a comunidade, vamos buscar justiça, vamos nos manifestar. Não podemos permitir, porque se o seu filho tinha, porque ninguém sabe, ninguém comprovou ainda, algum envolvimento, o Estado tem responsabilidade, porque ele não te deu políticas públicas. Ele não te olhou como uma mãe e o seu filho como uma criança. Ele sempre olhou você como fábrica de parir marginal. Então, essa fábrica não tem direito a ter uma família, a ter um filho, a ter um almoço Dia das Mães com a sua mesa redonda, com seus filhos, com os seus familiares. Toda a família preta, nessas datas comemorativas, olha que está faltando um, bota um prato que não tem. É um, é dois, cada dia que passa vem faltando ainda mais. Porque o absurdo está sendo ainda pior. Por quê? Porque nós não podemos, a não ser na nossa manifestação, no nosso empoderamento, colocando os nossos nas universidades, fazendo deles não só a graduação, mas como mestrando, como doutorando, como pós, nós continuamos nos manifestando, nós continuamos de punho cerrado. E isso está incomodando mais do que deveria
porque a gente saiu da forma de ser chicoteado e continuar submisso. Não somos submissos mais. Não somos mais silenciados. Vamos à luta. Vamos, sim, cobrar do STF, já que ele é um órgão maior. Já fizemos... como é que eu posso falar? Não sei se não é uma denúncia, mas uma informação à ONU por conta desses absurdos. Já informamos, né, que isso não pode acontecer. Já estamos nos articulando com o movimento, não só nacional, viu que em São Paulo teve, puxaram, e outros estados vão puxar. Estamos internacionalmente já nos interligando, porque a gente já está, antes disso, já estávamos interligados com a campanha Black Lives Matter, eles lá e nós aqui, sempre colado, lutando pelo fim do racismo. Então, o que a gente pode fazer agora é barulho, pois nós vamos fazer. Nós vamos ir para a rua. Dia 13, agora de maio, já vamos estar na rua nacionalmente e internacionalmente. Vamos para a rua gritar. Não pode. O racismo não foi, dando nome a todas essas situações, foi racismo e foi chacina. É desse lugar que nós estamos falando. Tá certo, Mônica. Bom, olha, eu quero te dar um abraço bem forte nesse final de conversa. Tenho certeza que a professora Zélia Amador de Deus, que deve estar nos assistindo, ela que é da Universidade Federal do Pará, que infelizmente ela não pôde participar hoje, ela vai participar outro dia com você, quem sabe, numa conversa. Ela que é uma querida, né? Ela é da Coalizão Negra por Direitos, extremamente inteligente, poderosa, e a gente vai ter em breve uma conversa. Mas, Mônica, sinta-se muito abraçada e muito acolhida aqui no Jornal Brasil Atual, e estaremos aí divulgando certamente esse dia 13 com muita força aqui no Jornal Brasil Atual. Tá bem, querida? Um forte abraço, Mônica, para você. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada por me escutarem, obrigada por mais uma vez ter a oportunidade de participar, por mais que não seja para a gente falar de futilidade, mas também é necessário. Nós entendemos, mães, né, vítimas desse Estado, que a nossa fala é justiça, que colocar a nossa cara preta, né, nesses noticiários, né, é uma forma de justiça. Então, muito obrigada. Me sigam lá na rede, Mônica Cunha Rio, né? Enfim, e até breve. Eu espero convidado agora para a gente falar, seja de cabelo, de unha, sei lá. Tá certo, querida. Mas estamos aqui. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Uma semana menos dolorida e com mais sorriso. Assim espero. Tá certo, querida. Muito obrigada. Aqui a sua voz sempre é bem-vinda aqui na nossa rádio, na nossa TV, viu, Mônica? Falamos aqui com a Mônica Cunha, cofundadora do Movimento Moleque. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.